Meus amigos, tá chegando a hora, hein? Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, direto do Allianz Parque. Jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. E aí, galera, quem será que vai levar a melhor? E outra, quem tem o melhor time para este confronto? No cara a cara. Vamos aqui acompanhar um corte que eu separei para vocês do Seleção Sport TV, falando, sobre isso, tá? Sobre analisando ali quem tem o melhor time entre Flamengo e Palmeiras. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles avaliaram sobre as duas equipes. Vamos a ele, então. Eu tô ansiosa por este quadro aqui, especialmente hoje, depois do que a gente discutiu na nossa redação. Vamos ao que é melhor dessa sexta-feira. Então, na verdade, hoje a gente tem um X1, por isso que já não apareceram logo as duas opções, porque a gente vai falar de 11 opções. Opa, começamos. Esse é o confronto, vocês lembram, né? Eu falei até antes de ir pro break em Flamengo e Palmeiras, mas na verdade é um Palmeiras e Flamengo. Jogo no gramado sintético. Vamos lá, o Everton ou o Rossi, Ana? O Everton. Rossi. Ih, nem titubeou, hein? Não, o Rossi faz uma excelente temporada, acho que inclusive é a temporada que ele começa a mostrar de fato o goleiro que o Flamengo sempre precisou, mas Melhor o meu momento preferido do é o Rossi. Everton. Pro meu time, o Everton também. Acompanho o que a Ana falou. A relatora, Rick? Everton. Beleza, vamos avançar então. Eu não vou votar. Ué? Não. Varela. Eu vou votar. Melhor momento do Se Varela. empatar, vamos começar, não tem como, né? Não vai- aí é que tá, essa foi a discussão da relação. Mas vamos lá, Giai e Varela. Deixa eu pensar. Eu voto no Giai. Hoje ele tem jogado... Então, por ele Pro esquema do já Palmeiras. ser titular hoje, É. por ele ser titular e o Varela não, e isso pesa, na minha opinião, bastante, né? Mas o Varela No tá jogando confronto melhor do desse que o nível. Só um Desses titular. adendo, dois. né? Quando o Wesley Flamengo tá precisou, mal. o Varela jogou até trocado, Já né? imagina, então. Eu gosto muito dele, mas jogou do hoje outro lado. eu jogo com o Giai. Não, mas eu vou ao contrário, eu vou de Varela. Eu curto mais o lateral Varela do que o Giai. Estilo de jogo, eu vou de Varela. Fez gol, deu assistência no jogo passado. Eu vou de Varela também. Vai o seu, Ah, a aí gente sim. empatar o jogo. Não? Então, Tá proibida de votar? Vai de- é que é... Tá vai de vendo Varela como a também. tá vendo como a democracia ela tem que ter algumas análises aí? A democracia não funciona às vezes. Eu posso... Não, como não dá pra dar empate? Dá pra dar empate. Se ela votar no vendo? Giai, Aí faltou empata. aqui, nosso Gurjão faltou a aula de matemática. Não, pode votar, já ganhou o Varela. E se eu votar no Giai? Porém, eu votaria no Varela. Vamos lá. Vamos pro próximo. Tá melhor. Dito isso, votaria no Varela. Gustavo Gomes ou Léo Ortiz? Léo Aí Ortiz, Eu nem não dá. penso Léo também. Ortiz Léo é Ortiz. disparado hoje. zagueiro craque. Eu não, assim, atualmente Léo Ortiz. Mas o que esse cara joga há 4, 5 Sim. temporadas é absurdo. Ah, se a gente a pensar regularidade do o que ele Gustavo Gomes. representa pro Palmeiras. Não, eu acho ok. que a regularidade. Eu Ah. nunca vi alguém falar assim, nossa, o Gustavo Gomes está numa má fase. Não teve. Mas O ano bem passado pouquinho. ele tava mal. Teve. O ano passado Teve ele mal. tava mal. Bem pouquinho. Mas Agora depois de não. uma fase, acho que ele Então, oscilou, Paulista. de exatamente. repente. Não, Há teve uma 4, 5 anos que esse cara é absurdo. Tudo bem que eu tô indo com o Léo Ortiz também, porque pra mim Melhor é da fora, América fora da hoje, o Léo curva Ortiz. como zagueiro, né? Em termos de qualidade técnica, de saída de bola, de entendimento de jogo, joga como volante, enfim. Mas não dá pra deixar assim, só o Léo Ortiz. Esse cara tá louco, 4, 5 anos jogando em alto nível, Gustavo Então, Gomes. mas hoje, pra Léo mim, Ortiz. melhor zagueiro do Brasil, Léo Ortiz. Outro Da dia, América. o Felipe Luiz, numa coletiva, falou que era o outro Léo, na verdade, melhor zagueiro. Pereira? Léo Pereira, eu acho que ele é uma ficou com o olho do Léo. estratégia dele também acho que de sim, dar acho que uma- sim. Mas por coincidência, pra mim, é o Xará. Felipe Luiz herdou as coletivas do Tite, né? Ele herdou um pouquinho de cada treinador. Ele herdou muitas coisas do Jorge Jesus, muitas coisas do Simeone, e do Tite ele herdou as coletivas. Tem que são isso. bem parecidas, inclusive. É isso, estão me dizendo aqui que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Tá bom, então. Vamos lá. É porque o Zico falou, né? O Zico falou. Então, vamos lá, a próxima comparação. Aqui deu o Léo Ortiz, então, né? Opa, ele aí. Murilo. Murilo e Léo Pereira. O meu é Murilo. Então. Eu acho Léo que Pereira Léo Ortiz é e bom. Léo Pereira se completam, assim como Gustavo Gomes e Murilo, né? Se completam. Mas eu tendo o Léo Ortiz para jogar. Não tô desdenhando nunca, jamais o Léo Pereira. Faz uma temporada também muito regular. Mas eu vou de é bom Murilo pra também. Caraca. Gosto muito desse zagueiro. Bom Murilo e Léo passe. Ortiz seria... Chegada Poderia na ter sido ao área. contrário, né?
Poderia ter sido o Léo Pereira com o Gustavo Gomes e o pra Murilo gente montar a dupla, pra gente né? montar a dupla. Fazer a Porque duplinha. seria Seria Gustavo legal. Gomes e Léo. Fazer o Sandy Júnior, vai lá. Enfim, eu vou de Murilo também. Unanimidade. Beleza, próxima comparação então que a gente tem no telão, Alexandro. Piquerez e Alexandro. Essa é treta, hein? Mas eu vou de Piquerez. Alexandro. Eu vou de Alexandro. Por todo entendimento, Joga experiência, demais, esse homem demais, taticamente, demais. Alexandro taticamente, absurdo que esse maluco joga. Um absurdo. O Inclusive, jogo do Palmeiras flui muito em função Que do Piquerez, na minha contratação opinião. maravilhosa E do ele é um Piquerez. lateral Alexandre é que joga muito como bom, um meia, muito bom. ele aparece gosto na muito do Piquerez, tá? área. Eu acho que Muito ele tem uma Piquerez. estatura interessante para lateral. mas eu acho o Alexandre, assim, o entendimento tático dele, e inclusive defendo ele nessa convocação agora. Eu acho que o Ancelotti deve convocá-lo agora. É mesmo? Jogando fala uma outro lateral. barbaridade. Eu tô julgando ele em pensamento, mas eu não quero falar Não, sobre mas isso. vamos lá, Não, me não, fala- não, Sem a climão, pauta outro não é lateral. essa. Sem climão na sexta. A pauta não é essa. Você Eu me vou- consagrou muito hoje, eu vou ficar quieta aqui, ó. Você só, ó. Eu vou de Então tem que ter Piquerez. discordância. Eu vou de Piquerez também, e porque ele entende muito o posicionamento dele que o Abel pede. Tem hora que ele é linha de 4, tem hora que ele é de ala, tem hora que ele vem por dentro, porque tem um ponto aberto. Não tirando o mérito do Alexandre, que eu acho que a roupagem do Alexandre, ainda com a camisa do Flamengo, é muito curta. O Piquerez, para mim, ele é muito mais completo nesse momento. Perfeito, Então então. o time você começa, você escala, desculpa. Eu queria que você tivesse falado do Alexandro antes. Eu queria que ia render uma discussão aqui bastante interessante. Alexandre? Eu ia render uma discussão aqui bastante interessante, porque eu acho que estamos vivendo uma... Opa, não trocaram, então eu vou falar. Enquanto tiver o Alexandre aqui, estamos vivendo uma escassez. Faz um tempinho já, né? Há Faz muito uns tempo, aninhos já, né? Estamos vivendo. Por isso que eu defendo ele Já faz uns na anos. convocação. Só por isso, então. Vamos desligar o microfone do nosso Ramon. Não tem, me fala outro. Então, Tô brincando. Você não considerando a escassez. É. Isso não é uma avaliação sobre o momento e nível de clube e seleção, não é. Não, é isso, a A escassez a gente tem, realidade. exatamente. Ok, tá. Então, beleza. Vamos avançar, então, na nossa comparação. Opa, temos o Martínez e Everton Ah, o Martínez. Araújo. E aí? Quem começa? Eu vou pela idade. Vou no Everton Araújo. Acho que ele tem um futuro promissor, é um jogador que o Felipe conhece bem, porque já trabalhou ele Tem que com evoluir ele ainda. nas categorias de base. Ele tem um entendimento bom. de jogo, ele É faz moleque bom. outras posições, ele pode ser o segundo, ele pode ser até um terceiro, se fizer um losango ali. Eu acho que, para mim, ele tem um futuro brilhante. Claro que, entre os dois, nenhum dos dois, para mim, estaria no meu time. É, meu também não. Teria as outras opções, mas como tem que falar um dos dois, eu vou com o Everton Araújo. Eu vou de Emiliano Martínez. Acho o Everton Araújo também. Acho que ele vai ser a grande. promissor. O grande jogador, assim, revelado dessa posição recente, assim. Assim, Mas gente, eu se a gosto gente- do Se a gente Emiliano. avaliar que o Flamengo não vai dar oportunidade para ele, porque se continuar o Pulgar e o De La Cruz, ele não vai ter como Não tem jogar. espaço. Tem o Jorginho chegando. Assim, as poucas Ah, o mostragens Jorginho. que ele tem, eu acho que ele tem se mostrado bem. Eu acho assim, às vezes as críticas que ele sofre, eu acho por muitas das vezes até injustas. Eu também acho. O Everton Araújo, eu acho um jogador promissor. Ele é bom. Não estou falando do nível seleção brasileira, promissor da posição mesmo. Sim. A Ana foi muito feliz agora, concordo com ela. Também é um jogador que já está jogando num nível alto, claro, joga num time muito bem, muito bom, na verdade, tecnicamente, mas eu vou de Emi Martínez também. Jogou muito bem. Eu acho esse ponto delicado da discussão, que talvez o Everton Araújo em outro time tivesse, pela torcida, outra avaliação. É que ele está num outro momento. Se ele jogasse no comparando- Palmeiras, ele teria uma outra avaliação. Porque é uma Ele tem- função em que os jogadores do Palmeiras se destacam muito. Ana, ele tem 3 concorrências aqui, é desleal. Que quando não é o Pulgar e o De La Cruz, é o Gerson que vai isso aí. aparecer aí, Vai que pra joga lá. ali. isso aí. Então é Exatamente. desleal. Exato, isso. Exatamente. Exatamente. Não há necessidade. Não temos, já falamos muito. Essa é boa também. essa é falamos boa, nada, muito. nem há Nunca necessidade. teve muita Esse acho que eu queria Você ser tem rica dúvida? pra... Não, Não, não. queria ser rica o suficiente É, pra ter os dois. Tem nem não, no votação. outro só que foi todo Só mundo no de Cartola Emiliano, pode né? ter os no Não, dois. eu fui de Everton. E Só no Emiliano Cartola. e Emiliano. Tá, Só então no deu... Cartola que a gente consegue realizar os dois do mesmo time. E aí, vai ter que escolher. Ah, não há Gerson. Não necessidade. tem nem dúvida. nem Pra mim é o melhor jogador atual no futebol brasileiro. Influência de jogo Se eu pudesse absurda. trocar a dupla anterior por essa e do time, seria essa. Essa seria a minha Agora, dupla tá vendo? titular, inclusive. Essa é a minha dupla Mas titular. eu vou de Gerson. Com Gerson de 8, né? Com Gerson de 8. vendo? Eu vou de Gerson. Avançando, então, o Joker, como já foi chamado. Avançando, então, na nossa comparação do quem é melhor de hoje. Aí o pau come, mas Aí Arrascaeta. alguma panelinha aí, hein? E aí? Aí o pau quebra, mas Estevão Arrascaeta. E Arrasca.
Ana Thaís Matos, dois comece, melhores. por favor. Não, eu vou começar. Não, gente, eu vou escolher o Arrascaeta porque eu acho que é um jogador que tem uma influência enorme no time do Flamengo, né? Um time que tem muitos bons jogadores, mas ele consegue ser o melhor de todos e ele tem jogado em alto nível no Brasil há 7 anos. Pelo menos, né? Ele é bicampeão da Copa do Brasil, depois ele troca de estado, ganha tudo e mais um pouco, e ano sim, ano também ele se reinventa, se recupera de lesão. O Estevão, gente, é uma joia, né? Se vai pensar, se vai montar seu time hoje, você vai ignorar o Estevão, mas eu acho que pelo recorte da carreira, e pelo momento, artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive, eu escolho o Arrascaeta. Comecei pensando no Estevão, mas agora eu tô com a Arrascaeta Páreo na duro, mas cabeça. Arrascaeta... Porra, Tá metendo Arrascaeta. gol esse ano. Arrasca influencer, né? A Ana foi meio arrasca influencer. Assim, a gente banalizou a palavra craque há muitos anos, né? Sim. Nós temos aí 2 craques, na minha opinião. Aqui a gente 2 tem. craques. Aqui pode da gastar, bola. então. Teve um joga Só muito. que isso, acho que pela... Cara, difícil. Arrascaeta, vai. Pronto. Não vou falar mais nada. É difícil. De menino Estevão. Sou fã desse Tá moleque. encantado. Muito. E por aquilo, e destacando aquilo que o Abel falou no começo. Não é pelo campo e bola, não, que é absurdo o que ele faz, mas com pouca idade ele tem um entendimento do jogo, taticamente falando. Então, pra mim, ele não cavou. Não tem nem como falar do Arrascaeta. É fraquíssimo de bola, mas se fosse para escolher hoje, quem que você quer, eu vou de Estevão. Iria de Estevão hoje pro teu time. Temos mais. Eu achei que aqui a gente ia ter mais discussão, mas no caso da comparação com o Gerson... Boa ela comparação foi essa muito- também, hein? Ah, é essa difícil. comparação do Gerson com o Lucas Evangelista foi muito boa. Beleza. Então, Difícil. Maurício... Já botamos o Maurício porque a gente falou do Felipe Anderson, né? Então, Maurício e Luiz Araújo. É uma boa comparação. Eu vou de Luiz Araújo, mas eu gosto muito do É porque Maurício. são dois cara. jogadores que estão procurando espaço ainda, né? O Maurício voltando de contusão, né? Tendo possibilidades agora de ser titular. E o Luiz Araújo é aquele cara que de vez em quando entra do lado, de vez em quando entra por dentro. E mas sempre que ele entra, ele ajuda. Ele ajuda. Ele acha alguma coisa, Como ele o acha um Maurício passe, também. ele acha uma jogada, exato. Eu gosto Pra muito mim dos dois. é difícil, cara. Mas assim, por características daquilo que eu gosto pro meu futebol, eu vou de Maurício. O meu voto é Luiz Araújo. Vai, desempata aí, querido. Vai de Maurício? É. Luiz? Maurício? Luiz? Eu gosto muito do Luiz mesmo, assim. Uma canhotinha boa, finaliza bem, é intenso. Mas eu vou de Recompõe a Maurício. lateral. Mas eu vou de Maurício. Maurício. Então, beleza. Ele te ajudaria muito, viu? Isso é verdade. Então, vamos avançar para a próxima, porque aí a gente está chegando lá na frente. Facundo Torres e aí, Cebolinha. cara? E aí? Tem, se voltar no tempo, há 3 meses, eu falaria o Cebolinha, mas eu vou de Facundo. Evoluiu absurdamente, também por conta do que o Abel fez, de insistir com ele, mesmo no pior momento. Eu lembro que eu fiz um jogo no começo da Libertadores, falei, gente, mas esse Facundo aí, precisa mostrar o que veio. Mostrou, tá aí mostrando. Hoje ele seria meu titular. Momento Facundo Torres. É, Apesar de eu achar o momento. Cebolinha absurdo de qualidade técnica, mas o momento melhor é do Facundo Torres, por aquilo que a Ana falou. Ele conseguiu, dentro daquilo que o Abel tem de novo Palmeiras, ele se encaixar e, pra mim, é uma Olha, peça nesse importantíssima. absurdo pra esse todo aí novo não, Richarlison. É, dentro Ou se encaixou pelo que o Abel fez. Exatamente. Isso, dentro dessa mudança do Abel, o Facundo subiu muito, cresceu muito, eu vou de Facundo. Tanto é que todo mundo espera, só cortando, todo mundo esperaria que ele saísse pro Paulinho Paulinho entrar. Aham, Só que ele tá tão no ápice do momento dele que o Paulinho não Verdade. tá tendo a oportunidade de ser titular. bem lembrado. Vamos avançar mais. Vamos para a próxima linha. Tem 79 pessoas nesse time? não. Não, dá. NFL, Pedro é o melhor do Já falou Brasil. aí, 35 nomes. Vamos lá. Melhor atacante Vitor do Brasil. Roque ou Pedro? Pedro que voltou a jogar um jogo inteiro. Aliás, fez seu primeiro jogo inteiro depois do retorno. Tem 2 nessa Vitor partida Roque. de volta da Copa do Brasil, né? E aí? Eu acho que ele não vai ser nem o titular, enfim. Quem Eu não sou vai o ser Pedro. titular? Eu sou o Pedro Vitor também. Roque. No Ah, clássico? você acha que não vai No ser? clássico. Acho que deve vir de Flaco Lopes. Eu sou Pedro. Então, dito isso, eu já Dito falei que no isso. melhor momento é do Flaco Lopes, né, no atual momento. Se o Vitor Roque tá aí, o Pedro tá aqui, claro que eu vou de Pedro. Pedro também. É, Beleza. Ramon. calma, tá pondo meu voto. É. Não, assim, seria contraditório da minha parte eu não falar o Pedro, porque eu acho o Pedro um jogador de seleção brasileira e primordial. Nem 2 Vitor para esse time Roque do aí Flamengo, daria. né, pro estilo de jogo do Felipe Luiz. Um jogador que finaliza como ninguém, como poucos. E aqui no Brasil é referência. Assim, não descartando, obviamente, o Vitor Roque é novo, potencial de crescimento absurdo, tá no time certo, mas eu vou de Pedro. O Caê só falou daqueles nomes? Não falou mais do Pedro? Só, não falou, só falou então tá bom, daquele. então tá bom.
Treinadores, lembrando que a gente já falou sobre isso hoje, o Abel não vai estar no comando da equipe. Aí sim ele cumpre suspensão. Aí é né? um Nesse cara jogo que já no tá Allianz, o Abel consolidado com não outro que estará. começou, Mas né? São os treinadores das Felipe equipes, Luiz embora tem não muito esteja promissor. representado ali à beira Mas do o campo, Abel terá sido quem preparou hoje a é o melhor equipe, treinador para do esse Brasil. confronto. Abel Ferreira ou Felipe Luiz? É até injusta essa comparação, É, mas isso aí é o que eu acho, é injusto. não tenho como não votar no Abel. Não tem. Técnico mais preparado do futebol, Acho que é injusto. trabalhando no futebol brasileiro. Acho que o Felipe tem um futuro brilhante, inclusive o modo empolgou, né? Porque fazia tempo que a gente não se empolgava com um treinador no futebol brasileiro. E eu acho que já o termômetro já caiu um entendeu, pouquinho, a galera né? já entendeu que ele precisa de um tempo Isso, para amadurecer algumas também. coisas. E o Abel tem, mas a gente não pode elogiar o Abel. A gente só vai escolher ele por acaso. Abel bem do mediano. Só por Mas acaso. tá bom. Assim, é porque como o Felipe Luiz é novo, então o Abel é um pouco mais experiente, é o Abel. Isso. Mentira. Mas enfim, eu tô com a Ana aí, mas é importantíssimo pro futebol brasileiro ter o Felipe Luiz como esse novo treinador, essa nova roupagem, esse novo pensamento, um jogador que viveu tanto tempo na Europa, que tem pensamentos de vários treinadores com quem ele trabalhou, fez a reciclagem no bom sentido de passar na mão de vários treinadores com metodologias diferentes. Então, cara, tem tudo para dar certo. Fora que é inteligente, é competente, enfim. É tudo, mas Super atualmente, promissor. por ser mais velho, Abel. Pela camisa, roupa cinza ali, eu vou botar no Abel. Ficou bem de cinza ali, né? Então tá bom. Vamos ao resultado. posso Você votar? não votou, Votou, querido? querido? Você não votou? Você tá me excluindo do voto? Vai, esse mistério Aí, tem um todo, vou bujão falar o que quê? me tirou do Você voto, tá tirou o vendo? seu voto. Você ia votar em quem? Eu ia votar no Abel. Ah, mas... tudo isso pra votar no Abel. É, mas eu quero falar pelo sobre o amor de Deus. Felipe, porque eu discordo muito desse movimento que foi feito agora contra o Felipe, nesse momento, principalmente em redes sociais. Porque o JJ está livre e o Felipe tem que ser auxiliar. Não, gente, tem que respeitar muito o Felipe Luiz. É um treinador muito promissor. Eu acredito muito graças nele. a Deus que eu não vi E eu não isso, gente. concordo nada Ai, que meu falaram Deus. Não, mas sobre isso. é só o JJ ficar livre, pode perceber. Exatamente. Só fica livre que já... Até há um mês atrás, o Felipe era o treinador para a seleção brasileira, né? isso. Aí o JJ ficou livre, não, tem que ser Auxiliar. auxiliar, não. Pelo amor de Me Deus. poupe, né? É o Abel, E aí, obviamente como o Abel ficou o por tudo resultado? que ele representa, mas tem que ter muito respeito pelo Felipe já. Vamos colocar na tela? A gente ameaçou. Agora vamos colocar mesmo na tela o resultado do nosso Quem é Melhor num contra um de hoje, Palmeiras e Flamengo. Inspirado exatamente no confronto válido pela 10ª rodada Bora ver. do Campeonato Brasileiro. Vamos ao resultado, então. Cadê? Calma. Joga aí. Cadê o resultado? Sou eu, Treinei o Goiânia. braço, Sou vocês estão eu percebendo? secando, Não, porque eu fecharam odeio aqui, essa Então arte. fala aí o Fecharam aqui porque eu resultado treinei o pra braço. gente. Então Não, eu odeio essa arte. Eu não gosto, porque eu não consigo pensar ela como Olha lá. um time. Eu achei que ia ser um Olha lá o campinho. resultado. Isso ia Mas eu fiquei facilitar. secando. Não, mas ia facilitar Então, bastante. Ó, no gol ganhou o representante do Palmeiras, o Everton. Já no Flamengo temos Varela e Léo Ortiz. Voltamos ao Palmeiras com o Murilo. Na lateral ganhou o Alexandro. Beleza. Emiliano Empatou, hein? Martínez, 6 a Gerson 6. Arrascaeta, Maurício Facundo Torres, Pedro e Abel Ferreira. Deu quanto então? 1, 2, 3, 6 a 4, 6. 6 a... Aí, ó. É isso mesmo? É, Empatou? pau. Empatou. Então tá bom, porque a gente somou o técnico, né? Empatou. 6 a 6. É um confronto equilibrado, não tinha muito como ser diferente. Ó, diga lá. Só abrir um parênteses. Se a gente colocar os números do Campeonato Brasileiro, as duas melhores defesas é Palmeiras e Flamengo com 4 gols. Só que o melhor ataque é o Flamengo Disparado. absurdamente na frente com 17. Mas com 2 goleadas, É, né? Com 2 goleadas. Com 6 ou Mas aí... Mas não é tem gol, culpa, é. ele Sim, Porra, não, é goleado, mas é gol, né? Exatamente. Mas o legal que é, o equilíbrio é justamente isso. São as duas melhores defesas e o Flamengo com essas duas goleadas porque é o melhor ataque. Exatamente. Não por acaso, líder e vice-líder. Exatamente. É isso, né? Vai justificar, mas com 2 goleadas. Lógico, pô. É por isso que é o melhor ataque, porque goleia. O outro não goleia, né? Vence, mas não goleia, tá? Essa que é a diferença. Então tá aí, né? Pra mim, é os 2 melhores times da América, tá? Um confronto decisivo, valendo, logicamente, o topo da tabela. Mesmo se o Flamengo vencer, não vai passar, mas vai ficar ali no retrovisor. O Palmeiras, se vencer, vai disparar na frente. Então, assim, é um jogão, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas e aí, galera? Qual o seu palpite para esse jogo? Coloca aí nos comentários. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades do Mengão. Fica ligado, hein? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!